anos 2000 não havia um registro de ataque às escolas, mas hoje, em 2023, cerca de 16 ataques, 35 mortes e 72 feridos já foram registrados. Porque as instituições de ensino são alvos desses extremistas. Então, a gente precisa entender que, geralmente, né, os jovens que cometem esse tipo de crime, eles são ou estudantes ou ex-estudantes, né? Então, segundo os pesquisadores, né, profissionais que estudam sobre esse tema, eles indicam que geralmente o perfil desses jovens, de estudantes ou ex-estudantes, que tiveram alguma relação conflituosa com a escola. Então, muitas vezes são jovens que sofreram bullying no contexto da escola ou que sofreram algum tipo de humilhação, né? Foram excluídos. Então, por isso que acaba que esses crimes, né, esses atentados são específicos para a escola, porque ali eles retornam para esse contexto da escola como se a escola ou aquele grupo de alguma forma estivesse em dívida com eles, né, e retornam para violentar. Tem uma intencionalidade de fato, né, por trás desses atentados, não é algo aleatório. Eles têm uma intenção de afetar, de violentar, de machucar aquelas pessoas. É um ato como... O que está por detrás dos ataques às escolas, alunos e professores? Como enfrentar? Então, atualmente, né, as escolas atuam só na pós-venção, né? Quando essa situação de ameaça, né, essa situação do atentado já aconteceu, e aí a escola, o Estado, né, nós enquanto sociedades atuamos só nesse processo de pós-venção. E aí é importante que a nossa atuação aconteça na prevenção, né? Não quando o crime, né, o atentado já aconteceu, mas prevenir para que essa situação aconteça. Então, como eu compartilhei, né, que geralmente esses jovens, né, cometem esse crime motivados ali por algum tipo de sentimento de vingança, né, de que entende que aquelas pessoas ali no contexto escolar têm alguma dívida em relação ao que eles passaram. Então, uma forma de prevenir, né, de que a escola possa atuar é justamente que a escola consiga promover promoção social, desenvolvimento social, né, promover espaços ali de mediação de conflito, de combate ao bullying, de combate à exclusão, promover espaços para que esses jovens, essas crianças, possam desenvolver habilidades socioemocionais. Então, a escola precisa ser um lugar de acolhimento e de cuidado da saúde mental desses jovens, né? Então, se eles conseguem encontrar na escola um espaço de escuta, de acolhimento, para trabalhar também suas questões, né, emocionais e os sofrimentos que muitas vezes são vividos nesse contexto, né? Por mais que seja um lugar muito importante para desenvolver relações sociais, né? O contexto da escola é muito importante nesse sentido, mas a gente sabe que também é um lugar que acaba produzindo algum tipo de sofrimento para algumas pessoas. Então, a escola precisa atuar de forma que consiga produzir espaço de acolhimento, de escuta, né? E de cuidar mesmo desses sofrimentos. Então, quando a gente conseguir atuar nesse sentido, a gente consegue pensar em promover, né? Em prevenir esses tipos de ataques. Que estrutura a sociedade deve alinhar para a prevenção desses ataques às escolas? É um grande desafio, né? Porque muitas vezes nós, enquanto adultos, somos analfabetos emocionais, né? Não aprendemos a lidar com as nossas próprias emoções, né? Não aprendemos a identificar as nossas emoções. Então, dentro do contexto familiar, também é um espaço para que os jovens, né, que a criança consiga identificar as suas emoções, reconhecer as suas emoções, aprender a regular essas emoções, né, como lidar com cada uma dessas emoções. E aí é preciso que esses pais também se desenvolvam, né, inteligência emocional para que consiga ensinar a esses filhos. Mas também é importante, assim, estar muito atento a esses jovens, né? Alguns estudos apontam que geralmente são jovens que passam muito tempo conectados, né, online, porque às vezes a principal rede ali
social, de laço social que eles têm é através das redes virtuais. Então, muitas vezes os pais estarem atentos, né, ao que os filhos têm consumido. Então, hoje em dia, esses grupos, né, que compartilham discursos de ódio, os grupos extremistas, eles acabam acessando com muita facilidade essas crianças, esses jovens, né? Então, estar atento ao que os filhos têm consumido, conversar com esses filhos sobre esses grupos, sobre esses discursos de ódio, né? Conversar sobre essa conectividade, né, online, esses espaços onde as crianças muitas vezes são seduzidas e acabam construindo um pouco da identidade dele a partir desses grupos, né? Então, é importante que a família esteja atenta para o que os filhos têm consumido e desenvolver, sim, essas habilidades também emocionais. De que forma? Identificando, levando os filhos a identificarem as suas emoções, né? Produzir espaço ali de escuta para que as crianças consigam compartilhar também sobre seus sofrimentos, sobre suas alegrias. Muitas vezes, se para a família falta mesmo conhecimento de como fazer, procurando ajuda profissional, né? Para que o profissional, por exemplo, o profissional de psicologia, auxilie esses pais, até mesmo com recursos lúdicos, né? Para que possam utilizar para que consigam ensinar as crianças a reconhecer e se regular emocionalmente. Sim. Primeiro, entender quanto que nós fomos afetados, né, por essa violência. Eu também me senti muito afetada e fiquei muito triste, né, com esse cenário que nós estamos vivendo, mas que a gente precisa esperançar e acreditar que podemos construir, né, uma forma mais saudável, né, de lidar com essas situações, que a gente consegue apostar em recursos para poder enfrentar de forma saudável cada uma, né, encontrar soluções, de fato, para mitigar, para acabar com esses ataques. E aposto muito também na importância da regulação das redes virtuais. Eu espero que a sociedade, assim, né, como um todo, faça coro nesse sentido, para que a gente consiga regular as redes e prevenir também esses ataques, já que muitas vezes informações, né, e disseminações sobre atentado, e muitas vezes são nesses espaços virtuais que os jovens acabam encontrando esses grupos extremistas, né, que suscitam, né, que facilitam, que acabam estimulando esse tipo de prática. Então, acho que quanto mais nós, enquanto sociedade, buscarmos, né, ações, né, políticas públicas que ajudem-nos a lidar com essa problemática, com certeza a gente caminha para uma solução mais adequada e que surta efeito. Legal.